Olá pessoal, paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Puxa vida, que dia abençoado que Deus nos preparou hoje, né? Estamos aí caminhando. Quero agradecer a todos que estão me seguindo aqui no Centro de Excelência Missionária, que é aqui o meu Instagram, e também está me acompanhando as séries de mensagens que eu coloquei lá no meu canal no YouTube, Pastor Ronaldo de Souza. Tenho 4 séries de mensagens lá, muito boa, que você pode acessar, sobre maldição hereditária. Tenho lá também sobre riquezas, homossexualidade. E a última que eu coloquei agora no mês de fevereiro, que foi sobre autoridade. Obrigado aí para todos os seguidores, pastores, líderes. Pode pegar esse material e desenvolver aí na sua igreja. Turma, eu estava preparando aqui os materiais dos seminários que nós estamos rodando aí para fora. E também, em breve, além das 7 heranças, né, segunda edição, eu vou estar lançando um devocional chamado Efatá e também o próximo livro, Teleios, né, A Crise de Homens. E fazendo os estudos, fazendo aí as leituras, as salas de atendimento que nós caminhamos aí com a equipe afora, eu tive meditando em provérbios. Eu gosto muito de estudar provérbios. Aliás, eu estudo provérbios já há mais de 10 anos, né? Provérbios tem 31 capítulos, um para cada dia do mês. E não diferente, né? O mês de fevereiro aí tivemos 28 dias, deu para dar uma ênfase maior. E em Provérbios 28 eu quero falar um pouco sobre esse conceito de postura, de hombridade, de você defender aquilo que você crê. E também fazer aí uma alusão ao que a gente está vivendo, não só como igreja, mas também como nação. E em Provérbios 28, se você quiser acompanhar, eu tô aqui, cara, peguei 3 versões bíblicas, né? Mas eu quero colocar aqui no Provérbios 28, se você quiser anotar, você vai achar ali alguns conselhos que Salomão desenvolveu, que diz assim, eu vou citar bem devagar. Provérbios 28, 2. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas, quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. A versão que eu estou lendo aqui é NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Ainda em Provérbios 28. Esse foi o verso 2. Verso 9. Deus despreza tais orações de quem não obedece a sua lei. Verso 12. Provérbios 28, 12 agora. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam. Mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Não acabou? Vamos lá, tem mais. Verso 15, Provérbios 28, 15. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. Verso 16. O governo sem juízo será um ditador cruel. Perdão, o governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Continua, verso 18 agora. Diz assim: quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Verso 20, tudo em Provérbios 28. Olha só, os conselhos de Salomão. Verso 20. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer fica sem castigo. Verso 21. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. Vamos lá. E verso 28. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número de pessoas honestas aumenta. Uau! Provérbios 28, tá aqui a palavra. Aí, baseado nesses provérbios, fala do governo, de uma pessoa, uma autoridade de governo, né, uma nação. Eu fui buscar em alguns valores bíblicos e eu separei 2 versões. A versão bíblica, né? Você que gosta de versão, eu estou usando aqui a revista atualizada agora. Em Isaías 61, verso 8, a Bíblia diz assim: porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Aí peguei uma outra versão e fui atrás da NVI. Tá aqui, NVI. Mesmo texto. Isaías 61, 8. Diz assim: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Uau!
Veja só, uma das dificuldades que eu encontro como pastor, conselheiro, né, a ênfase de mapeamento espiritual, né, a especialidade do SEM é mapear, caminhar. Caminho com muitos pastores, ajudo assim muitas igrejas, muitos que estão me vendo aqui pelo Instagram e pelo YouTube também conhecem, né, o nosso trabalho, pode até comentar se quiser. A dificuldade que se tem de se estabelecer uma pessoa andar literalmente nos passos de Jesus, da maneira moral que Jesus viveu. Está sendo hoje uma falácia, é difícil você caminhar, eu ouço isso, pastor, é difícil você caminhar em algumas áreas, porque não, nós estamos num tempo contemporâneo, pós-moderno, as coisas mudaram, não era assim lá no tempo de Jesus e tarará, tarará. Mas, gente, o princípio bíblico, ele é atemporal, ele parte do caráter de Deus, e Deus é o ser que está além do tempo. Agora eu pergunto, será que mudou os conceitos de integridade, moralidade, honestidade? Será que ficou assim, será que o evangelho passou por uma reforma e eu não fiquei sabendo, ou a história não revelou? Nós passamos por grandes avivamentos, e os avivamentos, inclusive, tá notícia aí nas redes sociais, lá nos Estados Unidos, de uma universidade que está tendo um avivamento, pessoas querendo ir para lá. O que será que está acontecendo? Mas o evangelho, será que o evangelho deu assim um upgrade que eu não estou sabendo, né? Ou os historiadores, os teólogos renomados não deram conta? Ou o que será que essa turma aí fora, esses pré-reformistas, né, esses caras que estão hoje governando, são evidências, sabem que nós não sabemos? Curioso. Mas meditando sobre esses provérbios que eu falei, Provérbios 28, Salomão estabelece que um governo, quando ele é mal administrado, as pessoas honestas, a impressão que dá que desaparecem. E a Bíblia diz, ele mesmo diz, quando um governo é justo, as pessoas de bondades, né, se estabelecem. Porém, há uma diferença entre eu me ausentar por uma situação particular e eu me fazer negligente debaixo de um princípio que me exige um posicionamento. Isso é pecado. Ser honesto hoje é ser clichê. Ser honesto hoje, nós andamos por aí, né? Outro dia, até contar uma experiência, outro dia gosto muito de pão de queijo, né? Ando muito por aí, gosto de pão de queijo. E eu parei numa padaria, estava indo fazer um trabalho, eu gosto muito de caminhar, de andar de ônibus, de ver gente. Eu parei numa padaria e comprei, pedi 4 pães de queijo. Não lembro se era 50 centavos cada pão de queijo. Ela colocou num saco e eu paguei R$ 1 e fui embora. No meio do caminho que eu comecei a comer o pão de queijo, eu me dei conta que ela não colocou 4, colocou 5 no pacote, mas eu já estava longe. E eu falei, puxa vida. Passou, no outro dia eu voltei naquela padaria, com a mesma atendente, e chamei ela e ela falou assim, moça, ontem eu estive aqui, se você quiser até ver nas câmeras, e eu pedi 4 pães de queijo e te dei R$ 1, que é 50 centavos cada pão de queijo. Só que você me colocou 5 e eu tô aqui para te dar os outros 50 centavos. Ela ficou me olhando e disse assim, mas você veio aqui só por causa de 50 centavos? Eu falei, sim. Uai, eu comi o pão de queijo a mais, você me colocou a mais. Agora, eu não quero, assim, eu não entendo que você fez por cortesia, eu entendo que você de repente colocou ali na correria e foi embora, e eu também não conferi. Fui conferir depois. Então eu tô pagando o teu pão de queijo. Ela falou assim, nossa, como isso deveria, eu tinha que fazer uma foto com isso. Eu fiquei assim, mas por que fazer uma foto? Ser honesto agora tem que sair na TV? Ser íntegro tem que receber aplauso? Isso faz parte do caráter cristão, principalmente do cristão, principalmente de pastores e líderes, mulheres e homens que levam a palavra ou vivem a palavra. A integridade tem que ser estabelecida de maneira como se fosse o ar que nós respiramos. Existe, Jesus mora dentro de mim, eu estou vivendo os princípios. E a Bíblia diz em Provérbios 28 que quando um governo é mal, você pode ver que a corrupção se estabelece. E até fala sobre juízes que favorecem nos tribunais por pouco dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus é o Deus de justiça, Ele ama a justiça. Está aqui no texto. Eu, o Senhor, amo a justiça. Está aqui, está escrito. E odeio quem rouba.
Nós estamos falando de um Deus que é justiça por natureza, faz parte do seu caráter imutável. Estabelecer esses conceitos, queridos, é algo assim que não deveria ser discussão de nada. Deveria ser algo simples. É como, outro dia eu lendo uma matéria num jornal americano, né, ali da internet, um repórter entrevistou um funcionário público americano, e aí perguntando sobre como que funciona os processos da justiça, e os americanos são muito certos nisso, tanto é que a Constituição americana é baseada em valores bíblicos, são muito corretos. E aí o americano perguntou para o repórter, como que vocês fazem quando vocês inauguram um hospital, uma estrada, qual é o procedimento do brasileiro, né? No caso esse era um brasileiro, vocês quando inauguram uma creche, uma escola, um governante, né? Um escolhido pelo povo, o pessoal faz festa. Aí o repórter respondeu, não, nós celebramos, fazemos festa, sai no jornal. Ele falou assim, mas por que desse sai no jornal? Se esse é a função dele. Não deveria sair no jornal. É a função dele, ele governa para isso. Ele foi eleito para isso. E quando nossa nação passa por esses valores corrompidos, distorcidos que nós estamos vendo, o nosso sistema judiciário questionável, o nosso legislativo questionável, embora tenha muitos homens lá e mulheres que eu entendo que Deus vai levantar para ser essa resistência. Puxa vida, temos que meditar. E o governo, querido, não falo só num conceito de nação, falo de sua casa, sua igreja, governar sua vida, governar sua alma, governar seus filhos, governar sua empresa, governar uma associação de moradores, governar uma equipe de igreja, governar uma equipe de ministério, uma equipe de vendas, enfim, o governo. E Provérbios 28 ensina, cuidado com isso. E para encerrar, eu gosto muito do texto de Amã. Puxa vida, acho que nós precisamos mais de Amãs, né? E também de Mardoqueus. Por quê? Porque os Amãs da vida, os maus, sempre vão estabelecer os seus pensamentos corrompidos, mas são os Amãs que se destacam achando que tem toda a autoridade, conforme diz em Esther, capítulo 3, que Amã, né, levantado pelo rei, estabeleceu que todos deveriam se curvar diante dele. Está lá, né, tá aqui, Esther, capítulo 3, né, todos os príncipes deveriam se ajoelhar diante dele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amãs. Parece que nós estamos vivendo esse tempo de Esther, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele, Mordecai. Porém não se inclinava e nem se prostrava. Isso fala de posicionamento. Sabe só, pessoal, quando a igreja, os crentes, os cristãos, os líderes, não só mais gente de caráter, sabe quando que o nosso caráter é afiado? Não é quando está tudo bem, é quando as situações estão difíceis, quando Amãs se levantam, esses espíritos de soberba, achando que está governando. O rei, eu tenho toda a autoridade, se curvem diante das minhas leis. Eu fui eleito de forma, né, a justiça reconheceu, mas sempre terão os Mordecais. Talvez você, talvez Deus esteja nos querendo dar essa lição de que nesse momento tão escuro, com essas nuvens cinzentas sobre a nossa nação, sobre a nossa história, sobre os nossos governantes, sobre os nossos estados, cidades, os nossos filhos. De repente esse é o posicionamento que nós temos que tomar, sermos Mordecais diante desses Amãs, revelar a nossa identidade. Mordecai, Amã ficou tão brabo, tão fora de si, que deve ter, se existisse na época redes sociais, televisão, ia comprar todo, dizer, existem, ninguém pode resistir à minha autoridade, eu sou. Mas a Bíblia fala que Mordecai não se prostrou diante dessa injustiça, porque ele disse, eu sou aquele que tem o nome do Deus vivo, eu sou judeu. E Amã detestava os judeus, não sei se vocês conhecem a história de Esther.
E sabe por que ele não se dobrou? Porque ele tinha valores. Sabe por que Mordecai não se dobrou? Se posicionou de pé como intercessor e salvou milhões de judeus, até mesmo exortando a sua sobrinha Esther, porque ele era judeu. Não se dobre. Está na hora de nós nos levantarmos os nossos valores. Sabe o que vai trazer justiça sobre a nossa história, sobre a nossa nação? A paz. Tiago fala isso, né? O fruto da justiça é a paz. E o fruto da paz é a justiça. Nós temos que nos posicionar. Para encerrar, esse posicionamento não é de repente você pegar em espadas, embora em algumas nações isso seja necessário, mas é você ser honesto, íntegro. Não, eu não aceito assim, não é assim, né? Faço questão de fazer o correto. Olha que absurdo nós chegamos na nossa nação. Eu faço questão de agir corretamente. Eu faço questão de pagar os meus impostos, mesmo que sejam esses absurdos que nós estamos vivendo. Eu faço questão de andar no correto, porque a Bíblia diz que o homem justo anda de cabeça erguida e não teme nada. E a nação que ainda está em volta dessa nuvem de dúvidas, dessas injustiças sendo cometidas, dessas barbaridades morais que nós estamos vendo, eu me posiciono como Mordecai. Não vou me dobrar, porque eu sou cristão. Eu acredito na verdade. Vou educar os meus filhos de maneira correta, honesta. Irei pagar meus impostos. Não vou estacionar em vaga que não me pertence. Vou pagar o justo preço sobre os valores que se estabelecem. Vou viver de maneira íntegra. Vou estabelecer o sim, o amém, o obrigado, o boa noite, o boa tarde. Eu vou responder aos conceitos de maneira íntegra, correta. Porque assim, né, Deus levantará novos e novos intercessores. Sabe por quê, queridos? Porque Ele ama a justiça. Uau! Isso é extraordinário. Guarde isso no seu coração. Guarde isso. E assim, só para incomodar, eu escolhi andar correto, íntegro, né? Respeitando todas as leis e até mesmo os abusos. Eu irei denunciar diante de Deus porque Ele ama a justiça. Ele é o Deus de toda a justiça. E Isaías diz que Ele é o nosso legislador, o nosso juiz e o nosso executor. Obrigado, Senhor, por nos manter sã consciência, nos manter íntegros pela sua verdade. E a Bíblia, queridos, é o resultado dessa postura do céu para a terra, porque o padrão da terra é o céu. E nós vivemos pelos padrões do céu. Amém? Deus abençoe e a gente se vê por aí.